Viajar de avião é de longe o meio mais rápido, mas não mais confortável. Mas nem sempre foi assim. Conseguir deitar-se em um espaçoso assento de cama? Check. Refeições quentes completas, bares e até piano a bordo? Check. Então, o que mais mudou nos últimos 100 anos nas viagens aéreas? Um dos primeiros aviões a voar foi o Wright Flyer, construído pelos irmãos Wright em 1903. Realizou apenas alguns voos curtos, mas ajudaram a mudar a história para sempre. Os anos se passaram e surgiram aviões mais diversos. O primeiro modelo comercial da história foi o aerobarco 14 Benoist, que levou passageiros de São Petersburgo a Tampa, cidades da Flórida, tornando a viagem uma dúzia de vezes menor do que por trem ou barco a vapor. Era um biplano bastante pequeno e não mais que um brinquedo em comparação aos grandes aviões de hoje. Mas em 1914 foi um grande sucesso comercial. Mas a verdadeira era de ouro dos voos comerciais começou na década de 1950. Vamos primeiro dar uma olhada em um dos aviões padrões da época, o Douglas DC-6. Era uma aeronave a pistão com 4 hélices que permitiam a velocidade de cruzeiro de 480 km por hora. Com o tamanho dele, 30 metros de comprimento e quase 3 metros de largura. É um pouco surpreendente que tenha acomodado apenas 48 passageiros. Para comparação, o moderno Airbus A320 tem apenas 6 metros de comprimento a mais e é só 60 centímetros mais largo, mas facilmente carrega 150 passageiros, como sardinhas. Eis a diferença. Como todos os seus contemporâneos, o Douglas DC-6 era bem luxuoso. Os assentos eram grandes e confortáveis, com bastante espaço para as pernas. Eles também tinham encostos que podiam descer completamente, para que você pudesse tirar uma soneca reconfortante se quisesse. A classe econômica não surgiu até meados da década de 1950, mas mesmo assim, as refeições a bordo batiam centenas de vezes o frango ou peixe dos dias de hoje. Havia um cardápio de verdade. E você podia pedir o que quisesse, fosse um filé mignon ou salmão defumado, servido em pratos de verdade. Por falar nisso, as comissárias de bordo eram consideradas muito mais garçonetes do que qualquer outra coisa. Tudo é semelhante à equipe moderna, mas as profissionais eram chamadas de aeromoças. Também tinham um código de vestimenta rigoroso, mas sua principal tarefa não era garantir a segurança, e sim servir os passageiros. Não é de se admirar. Voar ainda era relativamente novo naquela época e nem um pouco barato. O preço médio de uma passagem doméstica era bem caro, e um voo transatlântico era um luxo para os mais ricos. Os passageiros se vestiam para viajar como se estivessem participando de um evento social. E, de certa forma, estavam. Socializar era, de fato, o único entretenimento a bordo, além da leitura de livros ou jornais, e comida e bebida ilimitadas estavam incluídas no preço. Parece muito melhor do que sentar em um lugar apertado e não ter espaço suficiente para esticar as pernas. Mas as aeronaves de hoje têm muito mais a oferecer em termos de entretenimento. Telas pessoais com muitos filmes, programas de TV e até jogos, revistas e, claro, compras a bordo. Algumas companhias aéreas têm aplicativos especiais de entretenimento que você pode baixar no seu telefone ou tablet e conectar-se ao Wi-Fi a bordo. Voar por si só na década de 1950 também não era a coisa mais agradável. Como mencionei anteriormente, os aviões tinham motores movidos a pistão, assim como os carros. Então, sua velocidade e altitude eram limitadas. O mesmo Douglas DC-6 só conseguia atingir a velocidade máxima de 580 km por hora e a altitude máxima de 6.100 metros. Os jatos modernos geralmente voam a cerca de 770 km por hora, indo até 12.000 metros acima do solo. As baixas altitudes dos modelos antigos significavam turbulências mais fortes e mais frequentes. Se fosse hoje, você provavelmente ficaria assustado, principalmente se o avião caísse algumas centenas de metros. Mas ninguém se machucaria graças ao cinto de segurança. No entanto, na época, prender o cinto de segurança não era obrigatório nem na decolagem. Isso para não mencionar durante o voo. Assim, quando uma aeronave atingia um ponto de turbulência, os passageiros eram mais frequentemente pegos desprevenidos. Por vezes, o tremor era tão poderoso que as pessoas eram jogadas ao redor da cabine como bonecas de pano, e o que levava a ferimentos. Os motores também eram terrivelmente barulhentos.
Eles e as hélices rugiam juntos para criar força suficiente para empurrar a aeronave para frente. Já andou de carro na velocidade máxima com uma janela aberta? O som que seu motor produz pode ser estridente, e era exatamente o que acontecia com os aviões. O ruído era tão alto quanto o de um carro e mais um pouco. Outra característica marcante dos modelos antigos eram as janelas quadradas. Estamos acostumados às arredondadas, mas os aviões movidos a pistão anteriores não precisavam dessas linhas suaves. Eles voavam mais baixo e mais devagar que os jatos. Isso faz toda a diferença. Quando os primeiros jatos apareceram, isso causou muitos acidentes. Janelas quadradas são boas em velocidades relativamente baixas e baixa altitude, mas quando esses dois valores crescem significativamente, elas simplesmente quebram. A diferença nas pressões dentro e fora da cabine era alta, e isso atingia com força as janelas, a parte menos protegida do avião. Elas eram, é claro, devidamente reforçadas, mas os engenheiros deixaram escapar um detalhe crucial. Os cantos eram as partes mais fracas. A pressão exercida sobre elas e a fuselagem em volta rachavam, às vezes quebrando a janela e despressurizando o avião inteiro como resultado. Portanto, o problema acabou sendo resolvido, tornando essas peças arredondadas. Até mesmo o design dos assentos mudou muito por motivos de segurança. Embora os de hoje estejam tão próximos um do outro que você tenha que manter os cotovelos ao lado do corpo a maior parte do tempo. Muito espaço disponível nos modelos dos anos 50 não salvaria sua vida em caso de emergência. Nas aeronaves modernas, as costas dos assentos são feitas para que você não machuque a cabeça no caso de um tremor particularmente forte. Os próprios bancos agora absorvem mais energia e permanecem firmes no local durante o impacto. No passado, um acidente poderia arrancar as poltronas do chão. Então, você basicamente trocou segurança por conforto. E eu prefiro a segurança. Muito obrigado. Por falar nisso, você sabe que a decolagem e o pouso são as partes mais perigosas do voo, certo? Os aviões modernos podem enfrentar quase qualquer distância de uma só vez. Portanto, se houver um voo direto para o seu destino, você terá apenas uma decolagem e uma aterrissagem. Nos modelos mais antigos, os voos de longa distância frequentemente exigiam paradas no caminho para reabastecimento e manutenção. Vamos utilizar como exemplo a Qantas. Em 1947, a companhia aérea australiana introduziu uma rota de Sydney para Londres. Hoje, a viagem dura cerca de 22 horas, com uma parada para reabastecimento. Ou ainda há um voo sem escalas, que leva 17 horas saindo de Perth. Naquela época, essa viagem era muito mais demorada. 4 dias com 6 paradas, 2 delas da noite para o dia. Você prefere voar com conforto por vários dias ou chegar ao seu destino mais rápido e com menos comodidades? Deixe-me saber nos comentários. Os aviões não eram o único meio de viajar pelo ar. Não se esqueça dos dirigíveis. Eles eram lentos, enormes e frequentemente perigosos. O primeiro apareceu em 1852. Era impulsionado por um motor a vapor e viajava a uma velocidade de 8 km por hora. Mas a verdadeira era dos dirigíveis chegou no início do século XX, quando a companhia alemã Zeppelin fez seus rígidos dirigíveis de transporte de passageiros. Comparado ao dirigível mais proeminente da época, até mesmo o Airbus A380, o Super Jumbo que faz com que todos os outros aviões pareçam minúsculos, é como uma mosca para um elefante. Ele tem 73 metros de comprimento e 7,30 metros de largura, com 2 decks que medem 24 metros de altura. Parece grande, mas o Hindenburg, o dirigível de 1936 da Zeppelin, é absolutamente enorme comparado com o anterior. Seu comprimento era de 245 metros, com 41 metros de largura. O Hindenburg podia levar até 72 passageiros e 50 tripulantes pelo céu a uma velocidade relaxante de 122 km por hora. Os dirigíveis não tinham como rivalizar com os aviões em velocidade ou capacidade de passageiros, mas eram confortáveis e luxuosos. E poderiam ter se tornado atrações para turistas, como navios de cruzeiro, se não fosse o desastre de 1937 desse mesmo Hindenburg sobre Nova Jersey. Cheio de hidrogênio usado como combustível, ele fez BUM! Más notícias. O terrível acidente foi o alarme que interrompeu a produção de dirigíveis de passageiros por muitas décadas. Hoje, porém, há muita conversa sobre o retorno dos dirigíveis gigantes.
Em cerca de 5 anos, por exemplo, o primeiro dirigível levará 100 passageiros em uma expedição ao Polo Norte. Ele usa hélio, não combustível. Nada de boom! Boas notícias! E, embora não seja uma expedição, mas sim um cruzeiro de luxo para os ricos, as passagens custam $80 mil. O novo dirigível ainda marca o renascimento dos grandes palácios voadores. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos muito legais. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e permanecer no lado incrível da vida.